Paz de Cristo, sejam bem-vindos a este humilde canal. Eu tenho uma palavra de Deus para você. O vídeo de hoje vou tratar um assunto importantíssimo, pois muitas heresias têm sido apregoadas e nós, como mensageiros do Senhor, devemos apregoar as verdades, as quais Ele estabeleceu para que andássemos nela. Então, convido você a deixar sua Bíblia aberta no livro do Gênesis, capítulo 3. Irei citar aqui alguns textos, uns eu irei ler, outros peço que você leia na sua casa para ganharmos tempo para esse vídeo não ficar muito longo. O tema do vídeo de hoje é o seguinte: o pecado de Adão e Eva foi de ordem sexual? Então eu vou responder aqui 3 perguntas que têm causado uma perturbação no meio evangélico e têm disseminada por muitas pessoas adeptas dessa crença que distorcem os verdadeiros princípios bíblicos. As perguntas que eu vou responder é a seguinte: Eva coabitou com a serpente? Qual era o fruto proibido? Seria Caim, filho de Adão e da serpente? Veja que absurdo. Isto tem sido apregoado. Usado textos fora do seu contexto e muitos acreditam. O que eu fico triste é isso, que ao invés de examinar as Sagradas Escrituras, vão por certos líderes. Não é errado você seguir ideologia de pessoas, mas ideologias que sejam corretas, princípios que estejam estabelecidos na palavra. Então vamos para o vídeo. O pecado de Adão e Eva foi de ordem sexual? Vamos lá. A primeira afirmativa dessas pessoas que têm essas crenças, eles dizem que Eva coabitou com a serpente. A resposta é a seguinte: Eva não coabitou com a serpente, mas sim observamos que a serpente enganou Eva para que Eva comesse o fruto proibido. Veja o que é que diz em Gênesis capítulo 3, verso 1. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimaras do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Astuto. O que é astuto? A capacidade de enganar. Quero ler também aqui outro texto que se encontra em, acredito que é 2 Coríntios. Deixa eu só conferir aqui, irmãos, para não citar a referência errada para vocês, que também contextualiza esse assunto. Isso. 2 Coríntios capítulo 11, verso 3, que está escrito: mas temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam corrompidos de alguma sorte os vossos sentidos e se aparta da simplicidade que há em Cristo. Assim como a serpente enganou a Eva. 2 Coríntios 11, 3. Então podemos observar, amados irmãos, que a serpente enganou Eva. Eva foi enganada. Ela não coabitou com Eva, mas enganou Eva. E as pessoas dessa crença afirmam que a serpente teve uma relação íntima. Não é isso que o texto diz. Eles distorcem o que está escrito. Então observamos que por ser astuta, tem a capacidade de enganar, astúcia é isso, capacidade de enganar, o diabo trabalha com a mentira, diz a Bíblia que ele é o pai da mentira, o pai do engano. Então observamos que Gênesis 3, do versículo 2 ao 6, ele vai conversando com a mulher, ele assim me referindo à serpente, ela, melhor falando, vai conversando com a mulher e engana e distorce aquilo que o Senhor estabeleceu. E Eva cede à tentação, posteriormente também oferece o fruto a seu marido, eles comem e por fim o pecado entra através da desobediência. Então, baseado nisso aqui, então já vou entrar já no segundo tópico, qual seria o fruto proibido? Uns dizem que é maçã, né? Diz que é a fruta do amor. Outros dizem que é a romã, estudando, e outros frutos, a tâmara, enfim, são inúmeros frutos. Mas o mais popular que as pessoas acreditam que seria a maçã. Dizem que é o fruto do amor. Mas interessante que eu já li a Bíblia algumas vezes, estudo a palavra do Senhor há um determinado tempo, e pessoas que têm uma capacidade muito além da minha, e bota muito nisso, podemos observar que a Bíblia ela não especifica, repito, a Bíblia não especifica qual era e nem como era. Repito, a Bíblia não especifica qual era o fruto e nem como era. Então existem suposições, né? Uns dizem que é a maçã, romã, tâmara, enfim. E tem outros também que acreditam que o pecado entrou não pela desobediência. O texto está claro. Eles descumpriram a ordem do Senhor, seguindo a serpente, persuadiu a mulher foi oferecer a Adão, Adão não resistiu também, pecou. Mas é o seguinte, eles afirmam que o fruto proibido não seria comer uma fruta, tipo a maçã, como eles dizem, enfim, ou qualquer outra fruta, não sabemos qual foi, sabemos que é um fruto. Repito, a Bíblia não especifica qual era e como era. Eles dizem que foi o sexo. Então dizem que a relação íntima, isso seria pecado. Não, irmãos. Quem criou o sexo foi Deus. E diz o texto do Gênesis, quando Deus criou todas essas coisas, diz que Deus fez o quê? Diz que era bom. Deus declarou que tudo é bom. Então, não foi o sexo.
o fruto proibido, mas eles afirmam que foi o sexo. E quando chegamos em Gênesis capítulo 1, versículo 28, está escrito a parte A, frutificai e multiplicai-vos. Ou seja, Deus mandou as pessoas serem fecundas, ou seja, e povoar a terra. Está escrito em Gênesis 1, 28. Então, o sexo não é pecado. No que se refere ao sexo como pecado, é o sexo antes do casamento, o adultério, a prostituição, a fornicação. E isso são práticas sexuais proibidas à luz da Bíblia, mas o sexo entre um casal não é pecado algum. Sim, seguindo os princípios que Deus estabeleceu para que andássemos nele. Daqui tem pessoas que fazem a sua relação íntima uma nojeira. Desculpe-me essa expressão. Fazem coisas que jamais deveriam fazer. Isso sim é pecado. Essas práticas, mas o sexo sadio entre um homem e uma mulher, segundo os princípios que Deus estabeleceu, não é pecado algum. Então, o fruto proibido não podemos dizer qual era e como era, nem tampouco que foi o sexo. Mas essa vertente teológica afirma assim, que a serpente coabitou com Eva e o pecado, posteriormente, foi o sexo dela também com seu marido. Então, essa vertente, também eles acreditam que houve o ato íntimo e dizem que Caim seria filho de Adão. Perdão, lógico, não é Caim é filho de Adão, não, melhor falando, eles afirmam que Caim seria filho da serpente e Abel, filho de Adão. Caim, filho da serpente, e Abel, filho de Adão. Veja que bagunça, distorce tudo que está na palavra do Senhor. Eles dizem que houve uma superfecundação heteroparental. Depois você estude o que seria a superfecundação heteroparental. Vou dar só aqui um parecer. Eu não sou médico, né? Mas estudamos para facilitar a vida dos irmãos. Então veja, o que seria uma superfecundação heteroparental? Seria quando os óvulos são fertilizados por espermatozoide de parceiros diferentes. Isso resultaria gêmeos fraternos com pais diferentes. Aí, baseado nesse dado científico e na sua crença, eles dizem que quando Eva coabitou com a serpente, veio Caim, porque a Bíblia diz que Caim é filho do maligno, daqui a pouco vamos falar sobre isso, e dizem que Abel foi filho de Adão. Então é um absurdo, a Bíblia não diz nada disso. Então, quando vamos para a narrativa bíblica, após serem expulsos do jardim do Éden, veja só, em Gênesis capítulo 4, verso 1, está escrito, e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse, alcancei do Senhor o varão. E posteriormente teve seu outro filho, Gênesis 4:2, que diz, e teve mais a seu irmão, Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador ou agricultor da terra. Então, após serem expulsos do jardim do Éden, Eva teve com Adão seu primeiro filho, podemos ver aqui Caim, e posteriormente Abel. Gênesis capítulo 4, versículo 1 e 2. Então não teve nada de relação íntima aqui com a serpente. Isso é um engano, um engodo que Satanás tem usado seus adeptos aí para distorcer a palavra do Senhor. E muitas pessoas têm acreditado nisso. Então, irmãos, e essa doutrina, eles ainda afirmam o seguinte, que a semente da mulher, que é a doutrina a semente da serpente. Isso é uma doutrina que tem disseminada. Então eles afirmam que o pecado original seria este, a coabitação. Então vamos lá. Qual seria a semente da mulher? Pois essa doutrina, ela afirma isso categoricamente baseando-se em Gênesis capítulo 3, verso 15. Podemos observar que essas seitas, eles sempre utilizam-se de textos bíblicos fugindo do seu contexto. O que é que diz Gênesis capítulo 3, verso 15? Está escrito, e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, irmãos, essa doutrina pega esse texto e dizem que se refere à semente da mulher. Qual seria a semente da mulher aqui se referindo? Dizem que seria o fruto da sua relação íntima com a serpente, ou seja, Abel. Mas esse texto aqui não quer dizer isso. Quando olhamos a Bíblia em seu contexto, observamos que esse texto, Deus, o próprio Deus, introduz a promessa de salvação para a humanidade. O próprio Deus aqui lança uma profecia, podemos falar assim, que aponta a derrota da serpente, isto é, o diabo, Satanás. Então observamos que a semente da mulher não se refere aqui ao Abel, ou a Caim, melhor falando. A semente da mulher aqui se refere a Jesus. Repito, a semente da mulher aqui, nesse texto de Gênesis 3,15, quando Deus introduz a primeira promessa de salvação para a humanidade e a derrota do inimigo, está se referindo a Jesus e não a Caim. Então, o que é que diz lá o texto de 1 João 3,12, que eles também utilizam esse texto? Veja o que está escrito em 1 João 3,12.
Não como Caim, que era do maligno. Eles pegam essa parte aqui, ó. Não como Caim, que era do maligno, que matou seu irmão. E por que causa matou? Porque suas obras eram más e de seu irmão justas. Ou seja, eles dizem que, como esse texto de 1 João 3,12 diz que Caim era do maligno, aqui é mais uma prova que realmente a serpente coabitou com Eva e Caim era fruto dessa união íntima. Mas não quer dizer isso, irmãos. Então, por que Caim era do maligno? Porque Caim matou seu irmão, diz o texto, e porque teve a sua oferta rejeitada por Deus. Ao ter sua oferta rejeitada por Deus, ele foi e matou seu irmão. Então, por ter um coração que desagradava o Senhor e se tornar o primeiro homicida da história, podemos falar assim, é por isso que ele é considerado do inimigo e não porque ele é fruto da serpente com a sua mãe. Que absurdo, irmãos. Essas heresias têm sido apregoadas e, repito, eu fico muito triste porque as pessoas dão credibilidade e muitas das vezes existem pessoas sérias. Não estou falando nem de mim que estou aqui pregando, não sou perfeito, não tenho todo o conhecimento, né? A verdade está com Deus e com a sua palavra, mas as pessoas, irmãos, deixam de acreditar o que as pessoas sérias vêm pregando e acreditam em pessoas como essa, né? Que tem doutrinas totalmente erradas, né? A doutrina da semente da serpente. Dizem que o pecado original foi isso. Afirmam que o fruto proibido era isto que eu falei para vocês, que seria a relação íntima entre Eva e a serpente. Afirmam que a serpente realmente coabitou com Eva, afirmam que Caim era filho da serpente e Abel filho de Adão, porque houve a superfecundação heteroparental. Enfim, distorcem o texto de 1 João 3,12, dizendo que ele era do maligno. A Bíblia afirma sim, pelas suas obras que desagradou a Deus, mas não que houve uma relação íntima que gerasse esse ser. Que absurdos têm sido apregoados. Repito, vamos, irmãos, pregar a verdadeira palavra de Deus, pregar a verdade e orientar as pessoas a se voltar para as Sagradas Escrituras, examinar o que de fato diz a Bíblia para não cair nesse engano do inimigo. Espero ter ajudado você. O pecado de Adão e Eva foi de ordem sexual? Não, não foi de ordem sexual. O pecado de Adão e Eva foi a desobediência aos princípios que Deus estabeleceu. Um forte abraço, irmãos, que Deus vos abençoe.